Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades 1 e 2, referente às aulas 1 e 2 do segundo bimestre. A primeira pergunta da aula 1 diz o seguinte: a charge a seguir refere-se à explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, reordenando o cenário político e econômico mundial. Que mudanças foram estas? Como ficou o mundo pós-guerra? Faça algumas considerações. Só mostrando aqui para vocês com mais detalhe a charge, que diz assim: primeiro, meu filho, deixa eles acabarem de fazer o mapa, depois te ensino geografia. Resposta aos questionamentos anteriores nós temos: a Europa ficou devastada economicamente, porque ela agora volta o seu poder industrial para a construção de arsenal bélico, para ir para as guerras. Grande parte dos trabalhadores que estavam diretamente ligados à produção, à economia do país, agora estão lutando na guerra. Então, esse também é um grande desfalque. Os Estados Unidos consolidam-se como grande potência política e econômica. Uma vez que a Europa sai de cena, os Estados Unidos avançam, e cresce nesse poder de influência, tanto política como econômica. Uma vez que, se a Europa para de produzir, os Estados Unidos tomam o lugar dela. E, além do mais, ele começa a vender para a Europa os armamentos. E, posteriormente, ele vai ascender na política quando ele começa a emprestar dinheiro para aquelas potências que estavam em declínio, potências europeias que estavam em declínio. Outra característica: o território alemão é dividido, como mostra essa imagem aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é dividida em 4 partes. Nós temos aqui a parte verde dominada pela Inglaterra, a azul pela França, a vermelha pela União Soviética, até então União Soviética, e a laranjinha aqui pelos Estados Unidos. Também que se inicia a disputa ideológica entre Estados Unidos, levando a bandeira do capitalismo, e a União Soviética, que leva a bandeira do socialismo. Segunda questão nós temos: esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Essa é uma declaração de Churchill, feita em 41, lá quase no final da Segunda Guerra Mundial. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, entre esses problemas, identificamos quais foram os problemas que não foram solucionados na Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, qual dessas alternativas aqui apresenta um problema que ficou mal resolvido lá desde a Primeira Guerra Mundial? Analisemos. A letra A diz assim: o desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia, com a abertura para o Ocidente. É falsa essa alternativa porque a China ela não era um país imperialista. Na Ásia, o país imperialista que se destaca é o Japão. Letra B. Os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. O que é isso? Quem são os austro-ingleses? O governo austríaco disputava com a Inglaterra pela Alsácia-Lorena, que é um território que existe na Europa. Na verdade, esse território ele era disputado entre a França e a Alemanha, e não entre os austríacos e ingleses. Certo? Existia aí uma rixa entre a França e a Alemanha sobre esse território, onde a França havia perdido, e depois, na Primeira Guerra Mundial, ela retoma esse território. Então, ela está errada por conta dos países. A oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. Essa questão é incorreta porque é justamente ao contrário. As ideologias no período da Primeira Guerra Mundial,
eles pregavam que o nacionalismo, eles iriam fazer com que o país crescesse cada vez mais. Então, eles enalteciam o nacionalismo. Na letra D diz: a divisão da Alemanha, que levou a uma política agressiva de expansão marítima. Essa alternativa também é errada porque a Alemanha não estava dividida nesse momento, e sim centralizada. E esse termo, expansão marítima, ele era utilizado no início das grandes navegações, lá no século XV. Que diz que o crescimento do nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimento. E esse fator realmente é o crucial para a disputa da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Uma vez que a Alemanha e a Itália, eles não participaram, como saíram perdedores, da Primeira Guerra Mundial, eles não participaram da divisão dos novos mercados, dos novos territórios ali, que estavam sendo divididos entre as potências envolvidas, entre as potências vitoriosas envolvidas na Primeira Guerra Mundial. A terceira diz: cite os fatores que promoveram a ascensão das duas superpotências no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quem eram as duas potências? Eram os Estados Unidos, do lado capitalista, e a URSS, que era a União Soviética, do lado socialista. Então, quais foram os fatores que promoveram o crescimento de cada um? Nos Estados Unidos, por exemplo, começaram a vender materiais bélicos para a Europa, assumindo ali o lugar da indústria que a Europa, os produtos que a Europa deixou de produzir, eles começam a investir. Por exemplo, a Alemanha ele era o primeiro produtor de aço do mundo. E os Estados Unidos, com o envolvimento da Alemanha na guerra, ele toma o lugar, ele toma essa posição da Itália. Então, assim, ele torna-se uma grande potência industrial e militar, porque uma vez que ele está fora da guerra, ele tem a possibilidade de aumentar o seu arsenal, treinar seu pessoal e oferecer essa ajuda militar, com a intenção de ganhar ali território político. Assim, os Estados Unidos passam a viver um período de grande crescimento econômico e elevação no padrão de vida de seus cidadãos. A União Soviética ela vai começar a ascender politicamente, como potência após a invasão dos nazistas em seu território, em 1941. Eles começam a sofrer sucessivas baixas que ameaçavam o país, ou seja, perderam muitos soldados nesse entrave aí. Em detrimento disso, o Exército Vermelho deteve o avanço nazista e foi o principal responsável pela derrota de Hitler na Frente Oriental, tomando Berlim em abril de 1945. Então, o fato da União Soviética ter enfrentado o exército nazista, ter combatido e ter vencido, inclusive tomando a capital da Alemanha, Berlim, faz deles aí uma grande potência. Eles surgem como um país poderoso que derrota o principal inimigo ali na Segunda Guerra Mundial, ganhando assim o respeito, de todos os outros países. Essa questão diz assim: como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial redefiniram as relações geopolíticas no mundo. Descrita como a abertura de uma série de catástrofes, a Primeira Guerra Mundial remodelou o cenário geopolítico mundial. Grandes impérios acabaram, como o Austro-Húngaro, o Império Russo, que aí ele se desfaz o Império Russo, mas nasce a União Soviética, e o Império Alemão, tendo os territórios redimensionados. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro se desfaz, ele perde grande parte ali do seu território. O Império Russo, ele já agrega as 15 nações ali que vão fazer parte agora da União Soviética. E o Império Alemão, que perde tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, perde espaço, perde território e também perde muito economicamente, porque ele tem que pagar as multas da guerra, além das sanções aplicadas ao seu comércio.
e tantos outros que vão se enfraquecendo e ruindo em sequência, como o Império Otomano. Os Estados Unidos passaram a ter um protagonismo no tabuleiro, surgindo assim como grande potência fora da Europa, porque até então as grandes potências se concentravam ali na Europa, que é o chamado de Velho Mundo, onde surge ali o desenvolvimento. Na aula 2 nós temos, a primeira questão diz assim: descreva as principais causas do surgimento do conflito da Guerra Fria. Esse conflito foi resultado da disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética, os dois países que saíram com status de potência após a guerra, após a Segunda Guerra. A diferença de ideologia é a chave para entendermos esse conflito. Que ideologia é essa? Um defendia o capitalismo e o outro defendia o socialismo, como a melhor forma de se gerir uma nação, promovendo o desenvolvimento. Por exemplo, consideram que foi durante um discurso do presidente Truman, dos Estados Unidos, que presidiu na época da Segunda Guerra Mundial, que deu início a esse conflito, essa disputa ideológica, onde ele dizia que precisava barrar o socialismo. E para barrar o socialismo, eles tinham que levar em frente o capitalismo. Então, levar sua bandeira significava ganhar território, ganhar aliados. Por isso que acabaram instigando do outro lado, a rebatida ideológica da União Soviética, que dizia também precisar deter o capitalismo e, em prol disso, tinha que levar o socialismo para as demais nações. A segunda pergunta é: quais eram as ações desenvolvidas pelos Estados Unidos e União Soviética para manter esse status de maior potência no mundo bipolar? As duas potências iniciaram uma corrida armamentista, tecnológica e espacial, buscando impactar o mundo com seu arsenal bélico, onde eles faziam desfiles em praça pública, mostrando ali seu potencial bélico a fim de assustar o inimigo, de impactar o outro. Investiram, então, no desenvolvimento de tecnologias como o computador, que surge aí como arma tecnológica para a guerra, e em pesquisas espaciais, onde eles queriam demonstrar a maior potência em novas descobertas, em poder científico, a fim de influenciar os outros países a aderirem ao seu sistema ideológico. Bom, e quais fatores colocaram fim na grande tensão entre Estados Unidos e União Soviética? Qual deles saiu como vitorioso no conflito? Diante disso, nós temos: a Guerra Fria chegou ao fim com a decadência da União Soviética e do Bloco Socialista, uma vez que, tendo uma economia planificada, uma característica de economia planificada, a União Soviética ela não sustentou essa ideologia econômica por muito tempo, porque assim como outros, como por exemplo o feudalismo também caiu, o socialismo acabou caindo porque ele já tinha um tempo de duração. O modelo de economia ele não tinha como prosperar como acontece no capitalismo. Pelo menos não prosperar economicamente. Então, estando envolvidos nas grandes guerras, gastando muito, e quando eles começam a disputar essa corrida por mostrar quem é o maior, o investimento torna-se cada vez maior. Então, a população começa a sofrer as consequências disso. Então, mesmo com as reformas promovidas por Mikhail Gorbachev, a União Soviética não foi capaz de sustentar o seu modelo econômico. Então, em 25 de dezembro de 91, o Gorbachev renuncia e a União Soviética é dissolvida. No seu lugar, 15 nações conquistaram sua independência e o Bloco Socialista deixou de existir no leste europeu. Esses acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria.
Então, por conta do declínio da União Soviética, a Guerra Fria é estabilizada. Na verdade, no finalzinho da Guerra Fria, eles acabam se unindo, né, no propósito de novas descobertas, do avanço da tecnologia, do avanço dos estudos do espaço, né, da corrida espacial que eles já haviam iniciado. Então, Estados Unidos e União Soviética acabam se unindo em prol do crescimento tecnológico. Bom, então encerramos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Aproveitem para reformular as suas respostas ou verificar se está de acordo com o esperado, né, com o tema, tirar suas dúvidas. E qualquer dúvida é só nos procurar no PV. Um grande abraço e até a próxima.